sejam bem-vindos ao UnintaCast. Eu me chamo Renata Cordeiro e hoje a gente trouxe um tema bem bacana para vocês. Vamos falar sobre métodos de estudo, tanto para a sua carreira profissional, como para concurso, né, como para a vida. É muito importante a gente ter um método organizacional, né? E antes da gente apresentar o nosso convidado, professor Alexandre, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a nossa newsletter, que toda semana a gente encaminha por e-mail para os nossos acadêmicos, mas se você não é acadêmico, você pode acessar o site uninta.edu.br/site/Itapipoca e ver todas as notícias que nós temos aqui no campus Itapipoca, tá bom? Agora sim, vamos apresentar aqui o nosso convidado de hoje, professor Alexandre Júnior, coronel do Exército. Fala um pouquinho para a gente, né, sobre a sua trajetória, né, sobre o seu currículo. Olá, Renata. Eu queria agradecer inicialmente ao convite da Uninta Itapipoca e dizer que eu sou aqui da terra, não exatamente de Itapipoca, mas de Sobral aqui pertinho. Passei muito aqui nessa estrada de Itapipoca, quando na direção para Fortaleza e de Sobral para Fortaleza, né? Então Itapipoca sempre foi uma cidade que eu parava, às vezes almoçava, jantava. E de Sobral eu fui morar em Fortaleza. E em Fortaleza, com 10 anos de idade, 11 anos, eu fiz o meu primeiro concurso, que foi para o Colégio Militar de Fortaleza. De lá, do Colégio Militar, eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, e junto me tornei professor. Logo em seguida, fiz a graduação de Direito e me apaixonei pelo ensino, por lecionar. E é o que eu faço. Eu amo ensinar e é isso. Então, seja muito bem-vindo novamente, né, a Itapipoca, né? Não sei quanto tempo o senhor faz que o senhor não vem por aqui, né, conhecer aqui de novo a terrinha, mas seja bem-vindo. Então, fala um pouquinho como foi que isso se estendeu para a área de coach, para a área de concurso, né, para esses métodos de estudo, que o senhor já falou, né, que já se apaixonou pelo lado da educação, né, como professor, né, desde cedo, desde quando já iniciou sua carreira militar, né? Mas como foi que esses caminhos se cruzaram até chegar no momento de hoje? Foi assim, Renata. Quando eu terminei a Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, a AMAN, que é a Escola Proficialato Brasileira, eu comecei a fazer a graduação de Direito em Curitiba, no Paraná. E logo ao me formar, já fiz escola de magistratura. Terminando a escola de magistratura, já fiz a OAB e comecei a tentar dar aula, porque eu sempre gostei dessa área de ensino. Só fui mesmo começar a dar aula mesmo quando eu cheguei em Brasília e terminei o mestrado. E aí, quando eu comecei a dar aula em Brasília, na graduação, eu comecei a perceber a grande dificuldade que os alunos tinham em estudar e aprender. Na verdade, eu percebi uma situação que era muito corriqueira com os meus alunos. Eles chegavam para mim e diziam: professor, eu estudo e não aprendo nada, professor. Eu leio uma coisa e esqueço imediatamente. Eu não sei mais o que fazer porque tudo que eu estudo eu esqueço. E realmente eu verifiquei que alguns alunos estudavam menos e passavam mais rápido, enquanto outros, que eram muito dedicados aos estudos, demoravam muito a passar e não chegavam às vezes nem a passar. Então eu comecei a perceber que além de sentar e estudar, da disciplina, do ritmo de estudo, era necessário mais dois fatores para transformar um estudante em um estudante profissional. E esses dois elementos são a metodologia de estudo e a inteligência emocional. Então eu percebi, sem esses dois tripés, além de estudar, o aluno não passava. Então eu comecei a desenvolver métodos para tentar cobrir essa lacuna. Mas agora eu fiquei curiosa em relação ao senhor enquanto aluno, porque isso foi enquanto professor, né? Que o senhor Certo. observou. Mas enquanto aluno, você disse que passou o senhor, né? Passou no seu primeiro concurso aos 10 anos de idade, já desde jovem, né? Então já veio fazendo outros concursos e tudo mais, estudou muito, rodou o Brasil inteiro. Como foi isso? Renata, por incrível que pareça, o aluno e o professor é a mesma pessoa. Foi muito boa a sua pergunta, porque com 10 anos de idade eu enfrentei realmente o meu primeiro concurso, que foi para o Colégio Militar de Fortaleza. Na época, eram 50 para uma vaga. Hoje eu E, acho que aí, tá até e hoje está pior. um pouquinho pior. E aí, quando eu passei, eu vi já a importância que era dominar essa arte de estudar.
Então, no colégio militar, eu também fui primeiro colocado, também fui coronel aluno do colégio militar, que fui primeiro colocado vários anos seguidos. Eu comecei a desenvolver o método de estudo que eu aplico hoje. Como? Eu estudava sempre antes do professor dar a matéria. Isso fazia com que quando eu chegasse para a aula, eu já tinha dúvidas para perguntar para o professor. Uhum. Então, o primeiro contato com a matéria eu não tinha quando o professor ia dar a matéria. Eu tinha um pouquinho antes quando eu estudava sozinho. Então eu já levava as dúvidas. Eu sempre estava uma semana antes. Isso fez com que eu passasse no concurso, fez lá na frente que eu passasse na Academia Militar das Agulhas Negras e fez com que depois eu passasse na graduação de Direito, também nas primeiras colocações, sem ter grande esforço. Entendi. Mas fala um pouquinho então sobre como é que funciona esse método, qual a diferença dele, né, para os outros métodos convencionais de estudo. Isso lembrando também que cada ser humano é diferente, né? Então eu, por exemplo, quando eu ia estudar, eu falava assim, mas eu não gosto de estar o tempo todo interagindo com o professor. A minha irmã era diferente, minha irmã só estudava quando ela estava na sala de aula, ela tem uma memória, assim, impressionante, e eu ficava, gente, eu não tenho essa memória, eu preciso recorrer aos livros e eu preciso ficar lá lendo várias vezes. Então, para mim, era mais importante estar ali com o livro do que estar prestando atenção na aula. Para ela, já era mais importante estar prestando atenção na aula. Pois é, Renata. O que você falou é uma palavra muito interessante, memória. E aí eu vou olhar para vocês, para meus alunos, e digo: memória, ela só é utilizada para memória de curta duração. É o que você grava hoje, você esquece amanhã. Então nós temos, meus amigos, dois tipos de memória: a memória de curta duração e a memória de longa duração. Nos colégios, nós somos treinados para usar a memória de curta duração, que é o chamado decoreba. É por isso Só que a gente faz a prova. esquece. Desculpa, a gente faz a prova, saiu lá da sala, já Exatamente. esqueceu. Aquilo ali serve exatamente, a memória de curta duração serve para você fazer a prova, mas logo em seguida você esquece. Quando você estuda para um concurso, seja qualquer concurso, Enem, concurso público, qualquer que seja, você tem que sempre que usar a memória de longa duração. E as duas nascem juntas. A diferença, Renata, é que a memória de curta duração, ela é decorada. E a memória de longa duração, ela é aprendida. Exatamente. E para você aprender, você tem que passar a fazer o estudo ativo. O que é o estudo ativo? É aquele estudo motivado, aquele estudo onde você usa a maior parte do cérebro. Aí qual é o erro que os alunos sempre praticam? O erro que eu estava cometendo, né? Você e quase 90% dos alunos, eles acham que memorizar é estudar. E eles acham que a melhor forma de estudar é ler e marcar com a canetinha, ou escrever, ou reler várias vezes. E isso daí é o pior método que existe. Porque a nossa mente, ela aprende de outra forma. A repetição torna o texto mais palatável. Aí você tem a falsa impressão que você está aprendendo. Mas na verdade não. Quanto mais você repete o texto, mais fácil ele fica. Sua mente gasta menos energia, porque o texto já é conhecido, e ela desliga. E aí você diminui a sua capacidade de absorção. Ou seja, quanto mais difícil é o texto, quanto mais você utiliza sua mente como um todo, mais aprendizado você tem. E isso ficou claro depois das ressonâncias magnéticas. Porque até então, existe uma diferença muito básica que poucos alunos e até poucos professores sabem, que a gente é treinado na escola para aprender por intermédio da pedagogia, que é a forma da repetição, reler, refaz. Só que o adulto, ou seja, a partir dos 16 anos, vou falar o adulto, mas o adolescente, a partir dos 16 anos, ele não aprende mais por intermédio da pedagogia, e sim da andragogia. E a base da andragogia é a motivação, é o estudo ativo. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o estudo ativo. Certo, mas agora me gerou uma outra curiosidade. No caso do senhor, né, o senhor dá aula também preparatória para concurso da UAB.
né? E a gente sabe que são questões já que, no caso, sobre Constituição, que são coisas que você realmente acaba tendo que decorar, aprender, mas você acaba tendo que decorar ali, né, os artigos e tudo mais. No caso de uma leitura e interpretação de texto, já é algo diferente, por exemplo, né? Então, eu já dou aula nesse ramo, então eu falo, vocês têm que aprender a ler. Se vocês não entenderam, tem que ler de novo, para você começar a entender o que está escrito ali no texto. E é uma coisinha um pouco diferente. Então, como é que funciona no caso, né? Se for um exame da OAB, por exemplo. O exame do OAB, ou a prova de concurso, ou a prova para o Enem, sempre funciona da seguinte forma. Eu tenho que ter uma motivação para estudar. Então, quando eu começo a estudar, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso, inicialmente, como você mesmo disse, entender o que eu estou lendo. Então, nós dividimos o estudo em 3 fases. Primeira fase, eu entendo o texto que eu leio. Essa primeira fase ela é normal e igual para todo mundo. O erro vem na segunda fase. Porque a segunda fase, que é depois que você entender o texto, você vai ter a tendência de querer decorar o texto. E aí você acaba esquecendo. Qual é o certo? Quando você entende o texto, você deve dar um espaçamento. O que é espaçar? Entendi o texto, estudei um texto hoje do direito constitucional, como você falou. Entendi o direito constitucional. A partir do momento que eu entendi aquele texto de direito constitucional, eu guardo ele, passo 2, 3 dias e aí eu vou estudar novamente. Por quê? Porque é a retenção, é buscar o conhecimento de novo e a repetição que o nosso cérebro considera uma matéria importante. Então, cada vez que meu cérebro recupera uma informação, eu estou dizendo para ele, cérebro, essa informação é relevante. Deixa ela guardada numa estantezinha, porque ela é relevante. Então, o espaçamento, a repetição do estudo de forma diferente, com a intervalo de dias, ou seja, você tendo a necessidade de recuperar, faz com que você retenha mais. Isso foi comprovado cientificamente. Foi feito um estudo com pilotos nos Estados Unidos da seguinte forma. Pegaram 100 pilotos de um curso e deram 1 semana de aula para eles. Depois de 1 semana de aula para eles, que deu aproximadamente 20 horas aula nessa semana, aplicaram uma prova neles de conhecimento teórico. Eles acertaram 85% da prova. Passados-se 3 semanas, repetiram a mesma prova. E aí o rendimento de 85% caiu para 25% em 3 semanas. Mas eles não estavam Não, eles não estudaram, eles não pararam de estudar. Então, eles Eles esqueceram. estudaram as 20 horas de uma vez, direto, fizeram a prova. E aí tiveram 85% de aproveitamento nessa prova. Passou-se 3 semanas, fizeram uma outra prova sobre o mesmo assunto, mas claro, questões diferentes, e o rendimento caiu 25%. Porque foi tudo para memória de curta duração. Foi que descobriram que em 3 semanas eles perderam 65% do aprendizado deles. E aí eles resolveram fazer o estudo espaçado. O que é o estudo espaçado? Das 20 horas eles estudaram 5 horas numa semana, 5 horas na outra semana, 5 horas na outra semana, 5 horas na outra semana. Ou seja, durante 4 semanas eles estudaram 5 horas que deram as 20 horas de estudo. E aí eles aplicaram uma prova neles. E aí eles tiveram também 85% em média de aproveitamento. Passaram-se 3 semanas. Fizeram novamente uma prova com esses alunos. E aí que veio a grande surpresa. Esse índice de 85% de acerto caiu apenas para 65%. Então foi provado cientificamente que o estudo espaçado aumenta a retenção, porque o nosso cérebro ele entende que uma informação é importante toda vez que eu tenho que recuperar essa informação. Então, qual é o certo de estudar? Trazendo isso para o nosso dia a dia, para a nossa prática de estudante. É que eu estudo hoje, entendo o assunto. Dou um intervalo de 1 semana, estudo novamente aquele assunto.
Dou um intervalo de 2, 3 semanas, estudo novamente aquele assunto. Ou seja, em vez de eu estudar 4, 5, 6 horas um assunto direto, eu vou dividir esse estudo em mais de uma semana, de forma que eu tenho que recuperar essa informação várias vezes. Isso é interessante para quem estuda várias disciplinas, né? Exatamente. No caso, quando eu fazia o terceiro ano, eu tinha 30 disciplinas para estudar. Era matemática 1, 2, 3, 4, 5, química 1, 2, 3, 4, 5, e tudo diferente uma da outra e tudo mais. Então, eram 30 disciplinas para você estudar. Se você fosse estudar só uma ali o tempo todo, você se perdia nas outras. Pois é, eu tenho alunos que estudam para o Enem, que usam o meu método de estudo, né? E aí, como é que eu faço com eles para eles estudarem para o Enem? Como é que eu faço a metodologia, o planejamento de estudo dele? Vou falar primeiro do planejamento. Eu faço da seguinte forma. Ele tem aula um dia de matemática, física e química. Terminou a aula de matemática, física e química, ele não vai estudar matemática, física e química que teve naquele dia. Ele vai estudar outras matérias que não sejam aquelas. 2 dias depois, ele vai estudar aquelas matérias que ele teve naquele dia. Mas ele vai esquecer, professor? Vai. E é aí que o trabalho funciona. É aí que sai da memória de curta duração para a memória de longa duração. Quando eu tenho que recuperar esse conhecimento. Por exemplo, o maior erro... Você tem uma vaga lembrança, e aí você vai trazer ela à tona de novo, e na outra semana traz ela à tona de novo. E é nessa recuperação que você grava. Entendi. Qual é o erro mais comum? O aluno tem hoje aula de matemática, física e química. Terminou a aula, ele vai fazer o quê? Exercício. Vai fazer igual o piloto. Acabou de estudar a matéria, vai acertar todos os exercícios que ele vai fazer. Só que daqui a 3 semanas, o que vai acontecer com ele? Já esqueceu tudo. Já esqueceu tudo. Então ele tem a falsa impressão que aprendeu. Enquanto que, se ele tem a aula hoje de matemática e física, e ele espera 3 dias para estudar a primeira vez, a mente dele já começou a esquecer aquele assunto. E aí, com o trabalho dela mental, com o gasto calórico energético da mente, tentando recuperar aquele conteúdo, ele começa a gravar. Porque a mente dele entende que aquilo é importante. Entendi. Mas aí, você falou sobre algo importante, né? A mente achar que é importante. É quando gera interesse também, acredito. Sim. E o que que gera interesse? Experiência, a vida gera interesse. Então, por isso que eu acho que acaba sendo mais fácil você acabar acertando questões relacionadas à questão social, né? Ou até mesmo no direito constitucional, como o senhor estava falando, porque são coisas que geram interesse que a população toda deveria saber a respeito. Aí você começa a ter interesse por aquilo ali, porque você não aprende somente para fazer uma prova, mas você aprende porque você começa a gostar de aprender. Renato, só que a gente tem que dividir o estudo em 2 partes. O aluno que estuda para concurso, para a OAB ou para o Enem, ele não estuda o que ele tem interesse. Ele tem que estudar tudo. Porque precisa. O que ele gosta e o que ele não gosta. E aí, quando ele tem que estudar tudo, o que é que nós temos que fazer para que ele tenha esse interesse? A mente da gente, ela é preguiçosa. A neurociência mostra isso. Então é necessário que antes de eu estudar o assunto, eu dê um problema para a minha mente. Por exemplo, eu costumo para os meus alunos de direito, para os meus alunos da OAB ou para cursinho, eu antes de dar o conteúdo para ele, eu dou uma questão para ele resolver. Eu sei que na maioria das vezes ele vai errar essa questão. Só que a questão que ele erra é a questão que ele acerta no outro dia. Porque aqui é o momento dele errar. E na hora que eu passo a questão para ele, sabendo que ele vai errar, quando eu vou ensiná-lo a resposta correta, como ele vai chegar na resposta, ele vai dizer, entendi. Ele nunca mais vai errar aquela questão. Por quê? Porque a mente dele já trabalhou antecipadamente atrás de uma solução daquele problema. E quando eu dei a solução para ele, ou o caminho da solução, ele juntou a fome e a vontade de comer. E aí eu gerei a motivação nele. Então, para você gerar motivação em um aluno, porque você falou corretamente, que determinados assuntos são muito importantes e precisariam ser ensinados
para todo mundo. Uhum. Concordo com você. Mas para o aluno de concurso, para o Enem, eles têm que estudar tudo. E muitas vezes ele não tem interesse. Por exemplo, eu tenho um aluno que não tem nenhum interesse em filosofia. Mas filosofia cai na prova do Enem. Cai, tudo cai praticamente. Então, o que é que eu faço com ele? Eu dou textos para ele identificar quem é o autor. Entendi. E depois ele vai estudar a matéria. Então, qual é a situação? Na verdade, qual é a mudança? O questionamento vem antes do conteúdo. E muitas vezes a gente só quer estudar aquilo que a gente gosta. Também tem isso. Não, eu vou começar por isso aqui que eu acho que é mais fácil, né? Também. Eu entendo melhor disso aqui, eu vou começar. Aliás, é uma outra pergunta. Por onde que eu começo na prova? No caso de uma prova do Enem, né? A gente tem ali um final de semana, né? 90 questões, uma redação para fazer. A gente começa por onde? Renata, o Enem ou qualquer concurso, você tem ali 4, 5 horas de prova. Então é muito importante que você tenha treinamento de prova. Ninguém fala isso. Mas se eu vou fazer uma prova do Enem daqui a 6 meses, eu tenho que todo final de semana fazer uma prova de 4 a 5 horas. Porque eu vou treinar a minha cabeça a suportar aquela maratona de pensamentos durante 4, 5 horas. Então, o colégio que eu estudei, ele E era aí, assim. e aí, só para concluir, Uhum. e aí você começa a fazer as questões não pela mais difícil, mas pela mais fácil. Então, realmente Mas você começa vai por aí. trocando. Você não pode deixar a mais difícil, a que você sabe menos, por último. Porque você vai estar mais cansada e vai pegar mais difícil por último. Aí você abandona, você marca qualquer Você coisa e vai marca qualquer embora. coisa e abandona. É provado cientificamente que na última hora de estudo, a última hora de prova, os alunos têm uma tendência a errar 30% a mais pela desatenção, que é o cansaço mental. Com certeza. Então, se eu deixar a matéria que eu menos gosto, que eu menos sei, por último, o meu erro vai ser maior. Então, o que é que eu aconselho aos alunos? A irem pulando do que ele gosta porque ele não gosta. De forma que aquele menos goste, ele faça no início da prova. Para tentar aumentar, não primeiro, mas no começo da prova. Por exemplo, o colégio que eu estudava, que eu ia falar agora, tinha prova toda quarta e sábado. Era a prova comum, né, convencional, porque eram 30 matérias, a gente só faltava morrer. Então, era toda quarta e sábado e um simulado todo domingo. E esse é um método que o senhor considera um método plausível, porque a gente estava ali exercitando prova, né? Fazendo A simulado. prova é uma ótima forma de você recuperar a matéria na sua cabeça, a recuperação do conteúdo. Porém, essa recuperação do conteúdo só tem valor se depois da prova eu corrigir a prova. Você corrigia a prova que você fazia? Corrigia. Apesar, Item a por própria item? escola corrigia. Não, você corrigir. Ah, não. Aí, Você teria que aí corrigir. Para você ter um verdadeiro ganho de conhecimento, você tinha que, depois da prova, pegar ela e corrigir. Por que que essa tá certa? Por que que essa tá errada? Por que que esse item é esse e não esse? entendi. E aí você recupera o conteúdo. Os meus alunos para a OAB, eu faço o seguinte com eles. Eles fazem uma prova e eles têm 2 horas após a prova, pode ser no dia seguinte, para corrigir a prova que eles fizeram. Ou seja, eles vão ver por que que eles erraram, por que que eles acertaram, por que que a alternativa A não está certa, por que que a B está certa. E nessa correção ele aprende. Porque aí tem uma segunda lei. Eu já falei da primeira lei, que é o espaçamento. Eu vou falar de uma outra lei agora, que é a variação. A variação é o seguinte: se eu for resolver problemas de matemática, de física, de química, eu não posso resolver os assuntos, 10, 15 questões, tudo do mesmo assunto. Eu tenho que ir variando os assuntos, como é na prova. Porque cada vez que você varia os assuntos, você está dificultando a sua mente a pensar. E toda vez que você dificulta, você retém mais. Então a gente tem que ter um planejamento, uma organização, tanto para o nosso estudo, quanto para quando a gente vai fazer um simulado na hora da Sim, prova. Tem que ter toda uma estratégia, né? sim. Os meus alunos, no planejamento que eu faço para eles, eu divido em 2 partes. Eles têm um planejamento de estudo teórico, Uhum.
um quadro horário de estudo teórico semanal, um quadro horário de resolução de provas e um quadro horário de revisão da prova, onde ele vai 2 horas semanais para ele rever a prova que ele fez. Tudo planejado. E aí o planejamento de prova, planejamento de matéria, ele serve também para que o aluno não esqueça o que ele tem que estudar. O que acontece muito, Renata? Eu vou dizer aqui até olhando para a câmera. Os alunos só estudam o que quer. Eu já tive alunos que chegaram para mim chorando porque deixaram de passar numa prova do TCU por uma questão. E aí dá pena. E aí você vai olhar por que ele deixou de passar por uma questão. Ele não deixou de passar por uma questão. Você vai olhar o caderno dele. O que tem no caderno dele? Ele estudou direito constitucional muito, estudou direito administrativo muito, só que ele não gostava de informática. E aí você pega o caderno dele, ele não estudou nem 2 horas durante 6 meses de informática. Porque geralmente fazem o que gostam. E aí mesmo. ele acertou uma questão de informática. Se ele tivesse acertado 3 questões de informática, ele teria passado. O que foi que eu fiz com ele? As primeiras 4 semanas que ele estava comigo de estudo, ele estudou só informática. Em 4 semanas ele saiu de uma questão para 8 questões por prova. E aí no outro concurso ele já passou no TCU. Porque simplesmente ele não enfrentava a dificuldade dele. Não, e aí tá a importância de você estudar tudo, né? Estudar tudo. Já que você está estudando para um concurso. Mas quando você não se planeja, não só aquilo que você tem facilidade. Você não estuda. Entendi. Agora o senhor falou de uma coisa importante, o senhor falou de tempo. 2 horas para isso, 2 horas para aquilo. Então, como é que funciona essa questão do tempo? Quanto tempo eu preciso estar estudando? Eu tenho uma vida, eu tenho que sair, eu tenho um namorado, eu tenho o trabalho, e à noite eu reservo para estudar. Então, quanto tempo eu preciso estar estudando? Renata, não tem um tempo certo. Existe um tempo de aproveitamento. Eu vou dizer para você, eu estudei na minha vida, eu sempre trabalhei 8 horas por dia. Sou pai, tenho um filho, sou pai e mãe de um adolescente de 15 anos, continuo estudando. E aí, eu vou dizer uma coisa para você. O ideal para você estudar são 4 a 5 horas por dia. E você tem isso para fazer. Tem como você dar isso. Vou lhe dar um exemplo. Eu acordava 4h30 da manhã todos os dias e estudava de 4h30 da manhã até às 7h30. Eu tinha 3 horas líquida de estudo. E eram as 3 horas que ninguém me interrompia. Nos primeiros 10 dias eu ficava batendo cabeça com sono. Depois o corpo acostumou. E aí eu estudava à noite mais 1 hora. E depois eu ia para a academia ficar com meu filho, ou ia namorar. Eu levava a minha vida. Então eu conseguia estudar. O que acontece hoje? Os alunos se matam de estudar para um concurso, estudam 8, 10 horas por dia, não passam, aí no dia seguinte eles param de estudar e eles não conseguem mais nem olhar para o estudo, para o caderno. Aquele estudo criou uma frustração nele tão grande, uma dor tão grande, que ele não consegue voltar a estudar. Então é melhor você ter ritmo de estudo diário, se adaptar a esse ritmo, entender que aquilo ali são 4 horas de trabalho. E se for um tempo de qualidade, bem Bem aproveitado. né, realmente vai fazer mais efeito do que você passar 10 horas seguidas ali sem Exatamente. aproveitamento, né? Eu tenho um caso de um aluno que eu achei muito interessante. Eu vou até usar uma gíria cearense. Ele se gabava, né, de estudar 12 horas por dia. Ele estudava 12 horas por dia e ele dizia lá no cursinho: eu estou estudando 12 horas por dia. Era uma forma até dele amedrontar os outros candidatos, né? E aí ele não passou na prova. Os outros alunos continuaram estudando as 4, 5 horas que eles podiam estudar porque eles trabalhavam. Outros até estudavam menos, 3 horas. Mas eu mostrei para eles que matematicamente essas 3, 4 horas, se somando os dias
de ritmo de estudo, que eles não pararam, dava mais horas de estudo do que aquele que estudou durante 3 meses, 12 horas. Entendi. E assim, que habilidades a gente precisa ter, né? Além do método de estudo, a gente precisa ter uma habilidade específica ou outro tipo de habilidade para a gente estar conseguindo estudar. A habilidade que você precisa ter para é controle emocional, Ter um controle. estabilidade emocional. Muitos alunos, e eu sempre repreendo quando eu vejo isso, gostam de tirar foto. Eu, concurseiro, eu passado, ou seja, eu passei, eu tô bem, eu tô concurseiro, eu tô todo quebrado, todo lascado. Eu acho que a pessoa que estuda para concurso, ela tem que manter a qualidade de vida e a integridade emocional dela. Ela tem que entender que estudar para concurso é um trabalho como outro qualquer e não é um demérito. Tem que olhar para o estudo com gratidão. Eu estou trabalhando e eu estou estudando para concurso. Eu tenho que ter gratidão por isso daí. E entender que aquilo vai me dar uma promoção, vai me dar uma maior qualidade de vida. E aí você para de ver o estudo como algo depreciativo, estudar para concurso como algo depreciativo. Então eu vejo muitas pessoas se depreciando porque estão estudando para concurso. E aí tem aquela falsa ideia, o mundo, a vida está passando e eu estou aqui. Uhum. E aí a pessoa acha que está perdendo a vida porque está estudando. Ninguém perde vida porque está estudando. E conhecimento é a única coisa que você leva dessa vida. O resto tudo você já deixa. Alexandre o Grande, que deu origem ao meu nome, já dizia isso. Daqui eu nasci de mãos vazias e vou morrer de mãos vazias. E a única coisa que eu vou levar são meus conhecimentos e as minhas vivências. E é isso, a vida a gente precisa viver melhor. Então, estudar é necessário que você se conscientize que aquilo ali é um bem que você está fazendo para você e que demora tempo e que você vai se frustrar, porque a reprovação gera frustração. Uhum. Errar gera frustração. Mas se você pensar que cada erro que você comete hoje é um que você deixa de cometer amanhã, você já começa a ver uma forma diferente. É o que os estoicos falam. O estoicismo fala isso. O que um vê uma coisa feia, o outro vê uma coisa bonita. Então você tem que sempre virar o lado para ver da melhor forma que você está fazendo. E estudar é um presente. Só que as pessoas não veem isso. Acham que estudar é um demérito. E acham que todo mundo já nasceu aprovado. Não, meus amigos, todo mundo rala para passar. Isso é normal. Sentar 4, 5 horas numa cadeira para estudar 6 horas é normal. Durante 3, 4 anos. Isso não é demérito. Mas não é porque você está estudando para concurso que você vai deixar a sua vida passar. Você pode namorar, você pode ir para academia, você pode viver a sua vida. Desde que você separe um tempo para estudar. E o estudo seja com qualidade. Porque não adianta eu estudar sofrendo. Porque estudar sofrendo, você não aprende nada. Behavior já dizia isso há muito tempo. Aquela situação de dor e prazer. Prazer faz eu aprender mais. Dor faz eu esquecer. Quando você começa a gostar ali e achar o assunto interessante, você acaba sentindo prazer no estudo, né? Eu acredito nisso, né? Pelo menos comigo é assim. Só que aí é outro erro. A gente não pode ligar dor e prazer ao estudo. Porque estudo, na fase que eu estou falando, para concurso, para OAB, É porque é outra fase, né? é um estudo barra trabalho. E eu já vi também muitos jovens, né? Se descabelando, mas se eu não passar nessa prova do Enem, por exemplo, o que que eu vou fazer da minha vida? Como se aquela prova, a única prova, fosse, sabe, tudo para a vida daquela pessoa. E aí realmente é onde o emocional ataca, né? Aí eu só falei assim, no caso para essa jovem, você vai estudar de novo para tentar no outro ano. O mundo não acabou. Quando a gente é jovem, a gente acha que um ano é muita coisa. Por exemplo, eu estou enfrentando isso na minha casa. Eu tenho um filho de 15 anos que está no primeiro científico e ele já vai fazer o Enem agora a primeira vez. E ele já está dizendo, papai, e se eu não passar? Tu faz de novo, mas eu vou perder um ano. E eu digo, rapaz, o que é um ano na tua vida? Que é um ano na vida. Não é nada.
Mas a gente só entende isso realmente depois que a gente envelhece, Um né? ano não é. Então eu digo para os meus alunos de toda a idade: se você tiver que ser reprovado, você vai ser reprovado e você vai começar de novo no outro dia. E comece logo para você não perder o ritmo de estudo, porque o que é mais importante é o ritmo de estudo também. Porque é o seguinte, eu demorei 3, 4 meses para conseguir chegar a estudar 6, 7 horas com qualidade. Porque estudar com qualidade é igual uma maratona. Você não vai correr uma maratona que é 42 quilômetros aproximadamente, e você corre os 42 quilômetros sem nunca ter corrido na vida. Você vai aumentando aos poucos. Um dia você corre 10, outro dia você 15, 20, até que você consegue correr os 42. É a mesma coisa o estudo. Você vai aumentando a quantidade de horas de estudo diárias paulatinamente. E aí, quando você é reprovado, você tem que manter o mesmo ritmo de estudo. Porque senão você vai perder a condição É da... igual a toda prática, né? Todo Exatamente. esporte, por exemplo. Agora eu inventei de surfar. Passei 3 semanas sem surfar, fiquei, meu Deus, agora eu vou tentar e não vou conseguir. Porque estou há muito tempo sem praticar. Então, eu acho que é isso, né? Toda prática, né, vai gerando uma perfeição, até mesmo no No método do método do estudo. estudo. O senhor tem mais alguma dica que o senhor queira compartilhar com a gente sobre Sim, isso, sobre esse eu assunto? queria falar sobre os 6 inimigos da aprovação. Qualquer concurso hoje, você estudante tem 6 inimigos. O primeiro inimigo é o excesso de material de estudo. Hoje tem tanta videoaula, tem tanto PDF de tudo, que quando você termina de assistir as videoaulas, você já esqueceu a primeira que você assistiu. Quando você começa a ler o PDF que não foi você que fez, quando você terminar de estudar, você já perdeu. Então você tem que selecionar o seu material de estudo. A segunda dica é: tenha uma metodologia ativa de estudo. O que é uma metodologia ativa? É uma metodologia que eu vou trabalhar na construção de um resumo, eu vou trabalhar na construção de um mapa mental, eu vou resolver questões, eu vou preparar aula. A melhor forma de você aprender um conteúdo é preparando aula. Eu tenho uma aluna que é até de Goiás, que a gente fala do Goiás, né? Quem mora lá usa essa expressão que é lá do Goiás, que ela estuda montando aula. E aquilo ela não esquece mais, porque ela faz conexões. Então, isso são metodologias ativas de estudo. Esqueça esse estudo de ler, reler e grifar. Esqueça isso. Isso é perda de tempo. Também, a falta de planejamento é o terceiro inimigo do concurseiro, porque ele deixa de estudar uma matéria e estuda muita outra. O tempo que ele tem de hoje até a data da prova é um tempo finito. Uhum. E ele tem que dividir esse tempo finito de forma que ele aproveite mais essas horas, que ele divida entre as matérias de forma organizada, levando em consideração a matéria que ele mais sabe, a matéria que ele menos sabe. Outro inimigo da aprovação, já falei do excesso de material de estudo, já falei da falta de metodologia, a falta de planejamento. O quarto, falta de treinamento. Façam prova toda semana. Porque o que acontece? Você tem que treinar sua cabeça a suportar as 4 horas, 5 horas de prova. Porque o que acontece? O rendimento cai muito na última hora daquelas pessoas que nunca treinam prova. Uhum. E o último inimigo da aprovação, falta de inteligência emocional. Entenda que passar em um concurso é uma guerra. E como guerra, você tem que estar preparado para perder e ganhar. E se perder, começa de novo. A vida é feita de frustrações. E vai melhor na vida, enfrenta melhor a vida aquele que consegue se Serve frustrar para tudo na e se vida, né? recuperar. Não é somente agora para a questão do estudo, mas serve para Tá tudo na tudo na vida. A vida gente tem que ter um emocional equilibrado equilibrado. para a vida que a gente enfrenta, né? Então, assim, eu queria lhe agradecer demais. O senhor quer deixar mais algum recado, falar mais alguma coisinha para Eu os queria nossos? só dizer que é um prazer estar aqui na Unita e me sigam lá no meu Instagram, Professor Alexandre Júnior, tudo junto. E muito obrigado.
Eu que agradeço demais. A gente sabe que o senhor veio de longe para estar aqui, para nos prestigiar, para poder estar aqui falando um pouquinho para a gente, para os nossos acadêmicos e também para quem é de fora também, né, da instituição que está aqui assistindo a gente. Muito obrigada mesmo, tá bom? Foi um prazer Eu que recebê-lo. agradeço, muito obrigado, Renata. E você que está aí, né, siga a gente no Instagram também, @unintaitapipoca, né, já clica lá no sininho também para poder receber nossas notificações. Saiba que também estamos no Spotify. E é isso. Então, até o próximo podcast.